Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O meu avô era um homem que tinha horror a animais. Ele não os maltratava, mas não gostava nem de chegar perto. Olha, e eu, desde menino, eu sempre fui apaixonado por bichos, especialmente por cachorros. Eu cresci rodeado por essa paixão, mas como eu morava com os meus avós, eu tinha que obedecer às regras da casa deles. E olha, a casa era bastante espaçosa, sabe? Com um quintal bem grande. E para mim, aquele espaço todo sem um cachorrinho para correr comigo de um lado para o outro não tinha graça alguma. E toda vez que eu tentava falar sobre ter um animalzinho, o vovô já vinha logo me cortando, dizendo que ele não queria cachorro para não estragar as plantas dele e nem estragar os portões. E quando eu crescesse e tivesse a minha própria casa, eu poderia até encher de animais que ele não iria se importar. Mas enquanto eu estivesse debaixo do teto dele, a ordem era nada de animal. Bom, enquanto meu avô não permitia um animalzinho em casa, o meu vizinho, o seu Anísio, ele tinha logo 2 vira-latas, o Teco e a Nina. E eu passava horas com eles, jogando bolinhas, acariciando seus pelinhos e até mesmo aprendendo com ele como dar comando aos animais. O seu Anísio era um adestrador aposentado já bem idoso e que por algum motivo os filhos dele pareciam ter esquecido de visitá-lo. Então ele morava sozinho. E eu ouvia de vez em quando ele desabafando com o meu avô, dizendo que filhos eram assim mesmo. Os pais colocavam no mundo, mas assim que eles cresciam e criavam asas, desapareciam no mundo, diferente dos animais que eram fiéis e independente da sua condição financeira. E o meu avô? O meu avô não concordava e rebatia afirmando que preferia os humanos aos animais. E o seu Anísio ria e dizia que gosto era gosto. Olha, o tempo passou e o seu Anísio, antes de falecer, acabou enterrando os seus 2 fiéis companheiros. Olha, ele chorou tanto, e me disse que eles eram tão inteligentes que sabiam que se ele fosse antes, eles não teriam para onde ir, e por isso preferiram dizer adeus antes. E aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. E depois da morte do seu Anísio, os seus filhos finalmente apareceram. Fizeram, olha, uma verdadeira limpa na casa do pai e sem qualquer apego ou cuidado colocaram tudo à venda. Não demonstraram um menor carinho pelos pertences dele e jogaram fora coleiras, guias, caixas de transporte e outras coisas que tinham sido importantes para ele. E sabe de uma coisa? Quando eu vi tudo aquilo sendo descartado como se não valesse nada, eu não consegui ignorar. E fui até o lixo, peguei o que eu pude e organizei na garagem do vovô. E o meu avô ficou furioso, reclamando que eu estava trazendo lixo para sua casa. Mas eu não disse um A, apenas continuei organizando tudo que ele tinha na estante. Bom, e quando eu completei 13 anos, a minha avó faleceu e o meu avô se viu completamente perdido. E foi então que o meu avô pediu para eu ligar para o meu pai, que morava fora do país, e pedir para ele vir nos ajudar com tudo o que estava acontecendo. No
No entanto, o meu pai deu várias desculpas, sempre alegando compromissos de trabalho que o impediam de voltar. E o meu avô, inconformado com a resposta do meu pai, arrancou o telefone da minha mão e, com raiva, falou que era melhor ter criado um monte de animal do que um filho ingrato e que entendia muito bem o seu Anísio. E em seguida, os dois começaram a discutir pelo telefone. E o vovô ficou tão nervoso que começou até a tremer. E, em um acesso de raiva, soltou o gancho do telefone no chão e, sem conseguir se segurar, se rasgou de chorar. E eu só ouvia do outro lado a voz do meu pai chamando por ele. Mas o meu avô não quis mais falar com o papai. Bom, foi um período muito difícil para nós. O meu avô teve que lidar com tantas coisas sozinho, aprender a fazer tarefas que antes ele nunca imaginava que faria. E todo o serviço da casa dobrou. E um dia ele me chamou e disse que eu já estava na idade de ajudar e que sozinho não daria conta. E eu, sem pensar, respondi de uma forma impulsiva, sabe? Dizendo que a vovó dava conta de tudo sozinha e nunca pedia ajuda. E quando ela pedia, ele fingia que não era com ele. E foi então que ele me explicou que aquela era mais uma lição que a vida estava lhe dando. E contou que já tinha aprendido que iria me ensinar a não ser folgado como ele havia sido a vida toda. E após isso, o meu avô e eu fomos nos tornando mais amigos. Um dia, eu pedi para ele deixar eu pegar um cachorro e prometi que cuidaria dele, que não deixaria ele fazer xixi no portão nem estragar as suas plantas. Depois de muita insistência, ele finalmente permitiu, mas com a condição de que o animal não destruísse nada. E nesse período, o meu pai voltou da Alemanha, mas o meu avô não quis conversa com ele. O papai entrava e saía de casa e os dois, não tinham um assunto. O clima era até chato, sabe? Sem contar que o meu pai era bagunceiro e ainda trazia mulheres para dormir em casa, o que deixava o meu avô completamente irritado. E vendo que o vovô não estava gostando, eu fui falar com o meu pai. E ele mandou eu calar a boca e cuidar da minha vida. E o meu avô, quando ouviu ele falar comigo daquele jeito, se levantou para me defender e mandou o meu pai ir embora e arranjar um outro lugar para morar. E o meu pai, sabe, ele era muito atrevido e em um determinado momento respondeu ao meu avô, dizendo que a casa também era dele e que ele não iria sair dali. E nossa, aquilo foi a gota d'água. E o meu avô então falou com o meu pai de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ele disse que o meu pai era que tomar vergonha na cara, porque aquela casa era dele, construída com o suor dele. E o meu pai nunca tinha investido um centavo ali. E por isso, ele poderia muito bem procurar um outro lugar para ficar, porque a casa não era pensão e não abrigava vagabundo. Olha, o meu avô, com uma firmeza, afirmou que iria fazer um testamento deixando aquela casa apenas para mim, porque um filho como ele, que não teve a coragem de se despedir da mãe, não merecia nada. E afirmou que o papai não tinha serventia para nada, que era só mais um encostado na vida e que nem do filho cuidava direito. Olha, eu pensei que o meu pai iria falar poucas e boas também. Mas não. Ele subiu para o quarto, fez as malas dele e mandou o meu avô enfiar a casa
onde ele bem quisesse. E o meu pai era assim, sabe? Não tinha parada, não criava raízes e nada parecia chamar a sua atenção. Ele era alguém que não se importava com nada, como se o mundo ao redor não tivesse peso ou significado. E para ele, nada parecia capaz de mover o coração dele, nem pessoas, nem lugares, nem situações. Era como se ele estivesse sempre de passagem, sem deixar marcas e sem se permitir ser tocado por coisa alguma. E aquilo não incomodava apenas o meu avô, como também a mim. Mas não tinha o que fazer, aquele era o meu pai. E o papai ficou um bom tempo sem nos visitar, sabe? A única forma de sabermos algo sobre ele era por meio do irmão do meu avô, que mantinha bastante contato, porque o meu pai era muito amigo do filho dele. E então esse tio era quem nos mantinha informados sobre os passos do meu pai. E o meu avô era mecânico e tinha uma oficina na avenida próximo à nossa casa. Todos os dias eu ia até lá levar o almoço dele. E um dia, como de costume, eu cheguei com a marmita e o suco. Mas eu percebi que ele estava diferente, sentado lá no fundo da oficina, olhando para o lado com um olhar pensativo. E quando eu me aproximei, vi um cachorrinho deitado dentro de uma caixa de papelão. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele explicou que tinha encontrado o cachorrinho abandonado na estrada enquanto tinha ido buscar o carro de um cliente. E então ele pensou em mim e na promessa que eu fiz de manter tudo sempre limpo. Olha, eu nunca tinha abraçado meu avô, porque ele sempre dizia que era frescura, que homem não precisava daquelas coisas. Mas naquele dia eu não consegui me segurar e abracei ele com força, sabe? E disse com toda a sinceridade que ele era o melhor avô do mundo. E o vovô, todo desconcertado, pediu apenas para eu não quebrar a promessa, porque homens não quebravam promessas. E eu levei o cachorrinho para casa. E naquele mesmo dia ele recebeu o nome de Xerife, nome dado pelo meu avô. E o Xerife rapidamente se tornou parte da nossa família. Eu cuidava dele com todo amor e carinho, mas bastava o vovô chegar que ele simplesmente me esquecia. O meu cachorro não desgrudava do meu avô, seguia com ele para todos os cantos. E como o vovô não gostava de animal dentro de casa, colocava uma madeirinha na porta para impedir que ele entrasse. Porém, o Xerife não aceitava aquilo de jeito nenhum. Chorava, gritava, até o meu avô tirar a madeira. Sabe, ele só queria uma coisa: ficar deitado ao lado do vovô. E esse cachorro, enquanto não conquistou o meu avô, não sossegou. E o mais engraçado era que, quando o vovô saía para trabalhar, ele ficava chorando sem parar, até que um dia o meu avô não aguentou e decidiu levá-lo junto. E foi assim que os dois começaram a sair para trabalhar juntos todos os dias. E sabe, um dia, quando o Xerife adoeceu, o meu avô ficou desesperado. Era de madrugada e não tinha uma clínica aberta. E eu me lembro de vê-lo pegando o Xerife no colo, já que ele não era muito grande, e encostando no ombro e sussurrando para ele segurar firme, dizendo que já estava quase amanhecendo. E assim que clareou o dia, o meu avô
correu com ele para o veterinário. Infelizmente, o diagnóstico não foi tão simples e o xerife teve um glaucoma avançado e precisou até retirar um dos olhinhos. E o meu avô chorou tanto, sabe, preocupado, achando que ele não ia se adaptar. Mas, para nossa surpresa, assim que ele voltou para casa, o xerife parecia o mesmo de sempre. Corria, brincava e fazia tudo como antes, como se ainda tivesse os 2 olhos. E o meu avô e o xerife foram amigos, durante muitos anos. E depois de muito tempo, o meu pai apareceu em casa, pediu perdão ao vovô e a mim e prometeu que seria mais presente em nossas vidas. Ele disse que havia se convertido a uma religião e entendia que fazer o bem começava dentro de casa, cuidando de quem realmente importava. E o papai se casou com uma mulher chamada Dina, que também tinha o coração voltado para a prática do bem. E isso foi uma verdadeira bênção para todos nós. Foi justamente nesse período que o vovô começou a adoecer e a enfrentar problemas de saúde. Olha, ele precisava até de cuidados constantes. E o meu pai e a Diná se dedicaram a ele com tanto amor e carinho que o meu pai e a Diná chegavam a chamá-lo de paizinho querido. E aquele cuidado e atenção foram fundamentais para que o vovô se sentisse amado e amparado nos seus últimos anos. Infelizmente, o meu avô faleceu e no mesmo dia o xerife também se foi. Os 2 partiram juntos no mesmo dia, como se tivessem combinado aquele momento. E como eu já tinha um bom emprego e tinha acabado de pegar a chave do meu apartamento, eu resolvi pedir para o meu pai e a Diná morarem na casa do vovô, já que eles pagavam aluguel. E eles aceitaram de bom grado. Anos mais tarde, eu me casei com uma mulher que preenche todos os meus dias de felicidade. E juntos tivemos 4 filhos: o Robson, o Miguel, o Rogério e a Fabiana. E é claro, os meus 2 vira-latas, o Neguinho e o Espoleta.